Boa noite, caros telespectadores, né? Esse é o primeiro podcast do quarto período. Meu nome é Henrique e hoje a gente vai falar um pouco sobre didática e literatura. Agora eu vou deixar meus colegas se apresentarem para depois darmos início à nossa discussão. Bom, eu sou a Kaira, acadêmica do quarto período. Eu sou o Marvin, também sou acadêmico. Ai, onde é que eu ponto aqui? Eu sou Benjamin. Olá, todos. Eu sou a Alana. E eu sou a Érica, acadêmica de letras e professora de português também. Ai, que chique. Todos nós aqui. E nós somos seus amiguinhos. Os backyardigans. Então, Bom, daremos início com a nossa primeira pergunta. Caros colegas, vocês acreditam que deve existir algum tipo de limite nos livros que as crianças leem? E que tipos de histórias ou gêneros podem ser benéficos ou prejudiciais no desenvolvimento infantil? Pra começar, tudo tem que ter limite, né? Não somente os livros. Eu acho que com esse crescimento que a gente teve do romance erótico ou de livros de terror e horror, é muito importante colocar a classificação indicativa do livro atrás. Esses dias eu estava lendo um livro que ele é sobre... Ele é sobre esporte, só que assim, tem descrições de fraturas e etc. Aí, na primeira página do livro, tinha um aviso de tipo, aqui nós temos descrições bem sangrentas. Se você é de menor, cai fora. E também uma... Como que chama aquele negocinho 18 mais que vai atrás do... Uma classificação. O símbolo. a classificação é a classificação. Tinha um símbolo assim da classificação também atrás do livro. Eu acho isso importante. Sabe? Não na infantil, porque são livros, tipo, você olha a capa, você sabe, é um livro infantil. Mas no infanto-juvenil, as capas não têm tanta diferença do que é um livro para um adulto, né? Eu parei pra pensar, eu acho que dos livros que eu já li, eu não vi nenhum deles tendo classificação indicativa. Se teve a classificação indicativa, eu não prestei atenção. Então. Eu acho que deveria, às vezes, ser um pouquinho mais claro, tá mais exposto lá. Eu também nunca tinha visto. Porque Esse eu foi não o vi. primeiro. E por isso ficou na minha cabeça, entendeu? Porque é uma coisa muito importante. Não existe, você não sabe até você pegar o livro, daí tipo, opa, isso aqui não era o que eu estava lendo. Inclusive, eu tive uma experiência com isso. Quando eu era criança, assim, eu peguei um livro para ler, eu falei, não, essa capa aqui não, deve ser pra minha idade. Daí, quando eu vi, ops, não era. Plot twist, não é. E eu acho que além desse limite que os livros precisam apresentar, dessas classificações, é importante também que tenha uma mediação em casa, na escola, de ensinar e explicar, olha, você está muito novo para isso não está na sua idade ainda. Precisa ter essa mediação, além do limite, a gente precisa ter essa mediação também, né? E um acompanhamento. Falando do ponto de vista criativo, tem que ter também muita responsabilidade na hora de escrever um livro infantil. Tanto é que para você cativar uma criança, você tem que falar na linguagem dela. Então, erotismo, que cresceu muito na literatura nos últimos anos, e também violência explícita, ela tem que ser trabalhada com cuidado. E essa questão é muito delicada, porque a criança, se ela pega um livro e vê que não é da classificação dela, que não tem o valor de entendimento que seria para ela pode acabar gerando um tipo de trauma, ficar assustada com esse tipo de literatura. Então, também é de responsabilidade dos escritores que criem uma linguagem acessível para as crianças, mas que também não se censurem. Então, é importante você falar sobre morte, sobre luto, sobre tristeza, desde que a criança consiga entender e refletir sobre isso dentro do que ela entende. Os parâmetros dela, né? Tanto é que é por isso que deve existir, sim, e eu apoio muito que exista a classificação indicativa nos livros. Porque, como a gente vive num mundo consumista, às vezes é a própria editora que não coloca
às vezes o escritor pede, mas ela não coloca. Por quê? Para vender mais. E é por isso que subiu também o crescimento daquelas capas fofas para livros Disfarçar. adultos. Eu ia comentar isso agora. E eu acho isso muito prejudicial, porque livro adulto, eu acredito que tenha que ter uma capa adulta, sim. Porque capas muito infantis, muito coloridas, muito ilustradas, chamam a atenção, né? Tanto os pais acabam por comprar sem saber, Sim. e as crianças acabam lendo sem saber também o conteúdo dela. É pouco conhecimento dos pais, né? Geralmente, a capa desse é bonitinho, então é pra criança. Principalmente hoje em dia, que a gente tem tanto acesso a tanta coisa na internet, a gente pensa bastante em livro físico quando tá falando assim, mas nos dias atuais as crianças têm livre acesso ao que elas bem entendem na internet, na maioria das vezes sem supervisão. E esses livros e conteúdos estão disponíveis lá. E se não tem a classificação indicativa nem no livro físico, em um PDF que elas vão achar na internet também não vai ter. Muito Assim, menos. A questão do PDF, ainda que é uma pirataria, né? A criança não... Às vezes não sabe piratear, demora um pouquinho. Eu sabia, né? Mas... Era uma criança. Eu era uma criança à parte. E assim, desculpa cortar você, amiga, mas eu acho que a gente acaba julgando sim o livro pela capa. A gente julga. Ai, não julgue o livro pela capa. Sim, a gente Eu julgo julga. totalmente. Não existe essa. Se a capa não é bonita, eu não... Não gosto. Não. Eu queria fazer um comentário sobre isso que a Alana falou, que na internet a gente tem esse acesso, e mesmo que na internet tivesse a classificação indicativa, não tem um controle. Independente, na verdade, internet fisicamente não tem controle nenhum. Porque eu posso ir numa livraria lá e pegar, mesmo agora, né, no caso, sendo maior de idade, mas mesmo que eu fosse menor de idade, pegar um livro que não teria essa classificação e ninguém ia ter esse tipo de... Não iria restringir isso, não iria falar, não, você não pode pegar esse livro porque não é pra sua idade. Você pode ir lá comprar, você tá pagando, é seu, e É acabou. por isso que é interessante a criação de um Kindle infantil, né? Porque como na Netflix, no YouTube... É o Kids, né? e o YouTube Spotify a Kids. gente tem a versão Kids, nesses aplicativos de leitura também seria interessante, né? Já que não tem tanto acesso à pirataria, daí se na que é realmente uma... como que fala? Inscrição? É inscrição. Assinatura. Uma assinatura. Aqui é realmente uma assinatura. A gente tivesse essa opção de separar para o infantil, eu acho que ajudaria bastante. Porque até no Kindle não tem classificação indicativa, né? Não. E não é nenhuma coisa publicada, gente. É só editar lá e colocar, esse livro aqui é para tal idade. Não é complicado, né? Ai, não sei, mas eu tenho um pouco de preconceito, gente, com livros digitais. Não consigo gostar. Essa alunos de letras, né? E eu acho que os livros digitais, os Kindles e outras, PDF até mesmo, acabam afastando ainda mais A leitura, né? a leitura, esse contato com o físico, o cheiro do livro, essas coisas. E para a geração que está vindo agora, depois da nossa, cada vez mais o uso de eletrônicos, e eu acho que isso Mas prejudica mais ainda, porque nem os livros daí não... Não defendendo a pirataria, mas da mesma forma que isso aproxima as pessoas da leitura, que dá um acesso maior para as pessoas, isso acaba tirando a experiência real do pegar o papel na mão e ler. Sim. A gente tem agora aquelas plataformas aqui no Paraná de redação, Leia Paraná, e nessa plataforma é tudo online, é tudo digital. Eles pegam um tablet ou eles vão lá no laboratório de informática, e aí eles entram lá e eles leem. E daí tem umas atividades e nananá. Sim. A ideia é muito boa, mas A funciona? execução... Com Não certeza não funciona. Eles funciona. não têm vontade nenhuma de ler aquilo lá. Eles já não têm vontade nem com o físico, que é uma coisa que você sente, que você tem essa proximidade, como as meninas falaram. Então, quem dirá no online? Eles não querem saber. Eles não leem nem o que eles têm interesse, quem dirá um livro recomendado. Você vai em uma turma, por exemplo, de Fundamental Anos Finais, pergunta quem costuma ler, uma sala de 40 alunos, 3 pessoas, 4 vão erguer a mão. Eles não leem nem o que eles querem. Então, Eu acho interessante essa coisa do Leia Paraná, porque... isso, experiência minha no ensino médio, que eu usava, a maioria abria outra página, né, e deixava rodando o tempo de utilização. Eu acho que, comparando o meu ensino médio com o meu fundamental, que no fundamental a professora trazia os livros físicos, os gibis para a gente ler,
é uma experiência diferente, porque você tendo a coisa física ali, você não tem a distração que você tem num aparelho digital, né? Você não tem como sair disso. Ou você lê ou você fica no tédio. E apesar disso poder também ser negativo, dependendo da abordagem do professor, eu acho que ela diminui a distração. Porque na escola, ultimamente, tem muita distração. E, assim, da mesma maneira que eu apoio a criação de um Kindle infantil, eu também acho que tem que partir dos pais e dos professores para o incentivo da leitura física também. Ambas, né? Mas eu só frisar esse da leitura física, que ajuda bastante na cognição, né? Sim. Hoje teve hoje cedo, uma menina do 3º ano do ensino médio chegou pra mim e falou assim, ela me mostrou que ela estava lendo Memórias Póstumas. Ai, e aí chique. eu falei, nossa, parabéns, bela leitura e tal. Aí ela falou pra mim, professora, sabia que agora que eu tô começando a comprar livro físico? Aí eu falei, por quê? Aí ela falou assim, porque meu pai não deixa, ele acha que é coisa fútil, e daí ele não quer que eu gaste meu dinheiro com isso. E daí eu fiquei assim... Falta de casa, né? A gente é um livro. O que na que é minha fútil casa no livro? era a mesma coisa. E olha que eu insisti bastante, porque eu gosto de ler. Né? Olha onde eu fui parar. Mas, enfim. Meu pai também não incentivava a comprar o livro. Eu falava para ele que eu queria comprar um livro, ele dizia... mas você vai ler uma vez e depois vai ficar na estante. Ela falou Vai isso. fazer com isso agora. Ela falou Você exatamente leu e isso. agora? Mas é tão bonitinho guardar, né, cara? Ter o livro lá, você fala, nossa, esse aqui eu Nas comprei. prateleiras Cara. organizadinhas. É Eu muito gosto de ter o livro e, assim, se você gosta dele, é bom. E depois passar, tipo, pro sebo ou emprestar pra alguém, né? Tipo, não precisa só largar ele lá. Compartilhar o conhecimento. Eu né? não consigo. Colegas, podemos passar para a nossa próxima pergunta, senão vamos ficar 50 Vamos. minutos apenas na primeira. Meu amigo Henrique, diga. Gente, a gente tá falando sobre incentivo. Qual vocês acham que é a porta de entrada pra leitura, assim? Que a criança ela pode... Vai ser mais de fácil acesso, ela vai gostar de ler, ela vai se interessar por aquilo. O que vocês acham que... Abordagem em sala de aula. É. E letramento. Sim. Porque se a criança lê e não entende, ela não vai se interessar. Por isso que hoje em dia nós temos muitas crianças que são alfabetizadas, mas que não são letradas. Elas leem maravilhosamente bem, não erram uma sílaba, mas não compreendem o que elas estão lendo. Aí você faz uma pergunta sobre o que a criança leu, ela não sabe. Se ela pegar para ler um livro, ela pode ler o livro em voz alta para você incrivelmente bem, perfeitamente. Mas na hora que você perguntar para ela te falar um pouco sobre história, o que ela vai falar? Ela não entendeu. Isso me lembrou, ontem na aula de linguística, a gente teve uma discussão que entrou nesse assunto, e aí eu falei que eu tinha uma professora no 5º ano, que todo dia, no início das aulas, ela lia principalmente os livros da coleção Vagalume. E aí ela lia nesses 15 minutos pra gente, interpretando com vozes, uma coisa muito mágica, assim, pra gente. E aí depois, quando a gente tinha dúvida, a gente ia perguntando, assim, prof, mas eu não entendi o que aconteceu aqui. E aí ela explicava pra gente, e aí a gente ia entendendo toda a história aos pouquinhos, assim. Sim. E era muito legal, porque todo mundo amava esse momento da leitura. E não era necessário... A gente só ficava escutando ela, imaginando aquilo, e era muito divertido. Eu mesma, eu adorava aquilo. É importante não humilhar o aluno por não entender o livro, Então, ela Isso, simplesmente, exato. assim, os alunos tinham dúvida, e ela falava, olha, então, nessa parte aconteceu tal coisa, e acontece dessa forma. Inclusive, tem um livro que, se eu não estou enganada, ele fala sobre crianças que foram sequestradas. E aí, eu não lembro, assim, direito, né, porque... Mas ela explicou, e aí ela aproveitou até esse momento para conscientizar a gente que a gente deveria se cuidar, porque existem certos tipos de pessoas que seduzem, não sei o quê. Então, tipo assim, olha quanta coisa, em 15 minutos de leitura que ela fazia, nesse momento a gente conseguia aprender e ela conseguia abranger, assim, dentro daqueles momentinhos pequenos. E então, realmente, eu acho que isso da abordagem em sala de aula foi o que, para mim, além de outras coisas, mas também fez o que realmente fez eu ter gosto pela leitura, porque eu adorava ficar imaginando aquilo que ela aqui que a contava. didática bate na nossa porta, né? Pois Ela tá aqui para auxiliar a gente, então a gente precisa se valer do que ela nos traz pra gente conseguir
ter esse tipo de interação, de incentivo, de influência sobre os nossos alunos. Eu acho que essa forma de trabalhar, você tem que conhecer o seu aluno, você tem que conhecer a sua turma e isso dá resultado. Dá resultado. Realmente. Tem que adaptar o método à turma, né? Eu também tive várias... A minha professora trazia várias abordagens diferentes para incentivar a gente a ler. Nos primeiros anos do Fundamental, a gente tinha uma coisa chamada o Contador de História, que era um evento grande, assim, na escola. Cada turma escolhia uma pessoa, os alunos e o professor ajudavam a escolher, para ser o contador de história, que seria um dia que o aluno chegaria lá na frente dos pais, da diretor, todo mundo, e contar um livro que ele leu. Na minha época, eu era todo ano, enfim. Desculpa os outros, mas... E, assim, era uma coisa que incentivava, né? Porque a criança, ela gosta de ganhar atenção, de mostrar o que ela sabe, assim, no geral. Então, eu acho que é um incentivo. Outra coisa que ajudava bastante é que a professora pedia para fazer um desenho da história. Ou você pegar a história e fazer um final diferente. Você adicionar essa liberdade criativa, eu acho que incentiva bastante a leitura também. É verdade. E isso, gente, não precisa trabalhar necessariamente com crianças de 1ª a 5ª série, né? Desde de prezinho, de jardim, a gente já pode trabalhar com eles, né? Se você pegar o ensino médio e pedir para eles lerem um livro e no final pedir para eles fazerem um resumo e um desenho, eles obviamente vão preferir o desenho. Com certeza. Eles não estão escrevendo, mas eles estão se engajando na história de qualquer forma. Sim. Um método muito bom também é teatro. Ai, sim. Isso é o melhor para aquelas criancinhas que não conseguem parar quieto. E bagunceiro da tudo sala, eles vai. assim, mete dentro de uma sala, você vai ser esse personagem, você vai ser esse, vai ser esse. É muito divertido. Deixa acontecer, porque daí eles conseguem interpretar as emoções de cada personagem, assim, eles... Ai, como é que fala? Eles são obrigados a entrar na história, Exatamente, eles entendem de Encarnam. fundo a fundo, do início até o fim do que está acontecendo. E, gente, é maravilhoso. Eu tive a chance de fazer isso. Foi incrível. Ai, deve ser muito legal, né? Eu nunca tive, acho que isso. Assim, a gente tinha, que eu lembro, show de talentos. E aí, eu tinha um grupinho, e daí a gente sempre fazia piadas, porque a gente adorava fazer todo mundo dar risada. E daí a gente inventava umas histórias, assim, bem malucas da cabeça, mas, tipo, todo mundo ria. E a gente se achava assim, nossa, somos estrelas. E era muito divertido, porque daí cada uma interpretava um papel. Às vezes a gente fazia, tipo assim, uma família, e aí uma era avó, outra era filha, daí a criança começava a chorar e todo mundo dava risada, era uma coisa linda. E daí, agora eu fiquei pensando, assim, imagina, tipo, um roteiro bem bonitinho, aí eles fazendo, encenando, aí às vezes eles colocam até, figurino, daí eles ficam se achando. Ai, deve ser muito divertido. Quando tem show de talentos na escola, tipo, eu percebo que geralmente não tem essa coisa da literatura ou do teatro, né? Geralmente tem dança, música, esse tipo de apresentação. O máximo que tem envolvendo isso, eu acho que seria oratório, mas também é muito nichado, porque são poucos alunos que participam disso. Eu acho que devia ter um incentivo maior, né? Tipo, quando tá promovendo o evento, falar, você poderia apresentar um poema, poderia fazer um stand-up. Então. Isso que o Benjamin trouxe do teatro, eu acho que é uma das coisas que a gente citou que mais engloba esse fazer a criança pensar. Porque se ela está atuando, ela está dentro do livro, ela vai refletir o que aconteceu, como aconteceu. A cabecinha dela vai funcionar, a engrenagem ali dentro dela vai começar a rodar. E De uma professores, forma ou de outra. a responsabilidade disso é nossa. Não adianta falar que é a família, que é isso. Claro, a família é muito importante dentro desse papel, mas a responsabilidade de induzir, de ensinar uma criança a ter um pensamento crítico é da escola, é nossa, é dos professores. E isso é lá do prezinho, é lá do jardim de infância que a gente vai inserindo na vida deles aos poucos, né? Sim. Então, não adianta falar assim, porque os alunos vão chegar lá no ensino médio e não vão gostar de livros. Falando isso dos pequenininhos, né? Mas o que eu estou fazendo para mudar isso? Eu estou trazendo uma coisa lúdica para os meus alunos? Ou só estou lendo o livro?
Porque não adianta a gente só ler o livro. Não nós- adianta. E nós conseguimos utilizar essa literatura não só com crianças a partir do primeiro ano que estão começando a ser alfabetizadas. A gente pode pegar, sei lá, uma turma do infantil, fazer todos eles sentarem no chão e aí a gente lê a história da Caixinhos Dourados. A gente trabalha com sequência dos atos, a gente trabalha noções de tamanho, de medidas. A gente consegue fazer isso com quem não lê também. Então, é um processo que vai pela vida escolar inteira. Se a criança tiver esse processo durante todo o tempo que ela passa na escola, provavelmente, quando ela sair da escola, ela vai continuar com isso, porque vai se tornar uma parte dela, da rotina dela. Sim. É fácil falar, os alunos de hoje em dia, eles são viciados, não sei o quê. Mas, assim, ele é seu aluno. A responsabilidade é sua. Você... eu sei, é difícil. Sim. É porque o celular ele chama muito mais atenção. Só que quando você inclui a criança, você não faz ela só um ouvinte, você tem uma participação maior. Você não pode só deixar a criança lá como simplesmente, vou absorver toda essa informação aqui e eu tenho que lidar com ela de alguma maneira. Não, você tem que realmente incluir O aluno participativo. o aluno participativo. Próxima pergunta, gente. Vamos. Partindo desse nicho que nós estamos falando, sobre letramento, como vocês acham que deve ser trabalhada a moral da história com as crianças? Vocês acham que a gente precisa explicar diretamente ou a gente deixa primeiro eles terem a perspectiva deles e depois a gente fala? O que vocês acham melhor? Eu acho que, como a gente está falando do aluno participar, seria interessante que a gente ouvisse o que eles têm a dizer, como a cabecinha deles está funcionando, e aí depois a gente desse a nossa opinião, o que a gente entendeu da história, e aí a gente fosse trabalhando o que eles falaram e o que realmente a história quer dizer e o que realmente a gente quer ensinar para eles. Sim. Eu acho que é importante, então, que a gente deixe que eles se expressem, mas que depois disso tenha uma mediação para que eles realmente absorvam a história. Sim, eu acho importante ter essa separação de o que você entendeu e o que você acha que o autor quis dizer com isso. Tem pouco frisamento disso na escola. Eu fui aprender muito depois que, como assim não tem certo e errado? Né? Como assim a minha interpretação não está totalmente errada? E é só aquilo que o autor escreveu. É importante isso porque uma parte da obra, ela é o espectador, né? Sim. Se você tem a sua interpretação, ela enriquece mais a obra. Então, não cortar o aluno nessa hora, mesmo que seja só a moral da história ou o que aconteceu durante a história, eu acho importante, porque isso mostra que eles relacionaram a história com alguma coisa. Às vezes não com o que a gente queria que fosse relacionado, mas aí é um pouco o erro do escritor também. Porque você precisa trabalhar de maneira sutil, que não seja, nossa, aqui na sua cara, não faça isso porque é errado. Porque se você manda, a criança não escuta. Mas também não pode ser vaga o suficiente para ter essa coisa de não entendi o que aconteceu ou não percebi o que aconteceu, porque estava muito... tinham muitas camadas em cima. Isso... Pode falar. Só um comentáriozinho. Isso de escutar o aluno também, essa opinião dele, é muito importante quando a gente fala de conexão professor e aluno, porque eles se sentem validados, mesmo que a opinião deles não esteja certa, eles se sentem validados e mais confortáveis, e acredito que isso traga, seja muito bom dentro de sala de aula, porque se o aluno se sente confortável, ele vai ser mais participativo. E, a partir disso, ele vai aprender mais. Ele vai estar mais aberto para conversas, para o aprendizado mesmo, assim. Era um comentáriozinho que eu queria fazer. Puxando outro gancho sobre essa... Proximidade, Não, deixar o aluno expor a opinião do aluno participar e você entender e trabalhar com a opinião dele... ajuda também porque se a gente fala para o aluno, não é isso que o autor quis dizer, você está errado, a gente acaba podando esse pensamento, esse sentido que acabou fazendo na cabeça da criança. E é por isso que, muitas vezes, o aluno se depara com uma questão de, na sua opinião, acabou o mundo para eles. Acabou o mundo. Prof, eu não sei fazer. Prof, eu não entendi. Prof, eu não consigo. Prof, me ajuda. Eles não conseguem dar a opinião deles. Por que a gente tem tanta dificuldade em dissertação argumentativa?
quando vai ensinar. Porque o aluno não sabe expressar a opinião dele. Ele foi podado a vida inteira. Aí a gente coloca lá no Enem uma redação dissertativa argumentativa. Ele não sabe nem dissertar, nem argumentar. O que ele vai fazer? Ninguém ensinou ele a pensar o que o texto quer dizer. Sim. Eles são ensinados a ver no texto o que está dizendo e transferir para o que eles precisam fazer. E como esse tipo de redação ela é muito sobre opinião, tipo, você não pode só olhar para o texto e falar, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Sei lá, feminicídio, feminicídio é errado. Tá, por quê? Justifique sua resposta. Calma que é meu momento. Vai. Gente, ó, eu tô trabalhando agora, neste momento, com os meus alunos do 3º ano do ensino médio. A situação tá feia, tá? É óbvio que eles têm diversas trocas de professores, realmente muito complicado, o nível deles também, né? Tem diversas situações por trás, mas realmente eles não sabem defender. Às vezes eles até identificam a opinião deles, mas eles não sabem como defender isso, eles não sabem argumentar, não sabem fazer nada. Sim. Aí eu dei essa diquinha pra eles, porque assim, eles sempre ficam trazendo fatos e fatos e fatos. Por exemplo, do feminicídio. Feminicídio é crime, sei lá. Daí tá. Eles trazem isso, aí eu falo, tá, mas e daí? E aí eles não sabem, eles ficam em silêncio, eles não sabem me responder, elaborar mais nada. E aí eu falei, gente, quando vocês forem fazer uma redação, qualquer coisa, vocês se perguntem, você trouxe um fato, mas e daí? O que eu vou fazer com isso? O que isso me traz? Como que você vai trabalhar isso? E aí eles têm muita dificuldade, porque quando eles conseguem definir uma opinião, ter a opinião deles, eles não conseguem argumentar. E aí, tem outra parte que eles não conseguem ter a opinião própria deles. Né? Por isso às vezes, nós temos professores que nos podam, que falam, não, você está errado e acabou. E aí a gente fica assim, ai, que vergonha. Eu nunca mais vou falar na minha vida. Nunca mais fala e a gente acaba se fechando, né? Mas os alunos não sabem argumentar. Culpa de quem que podou os sonhos deles? Pense e reflita sobre seu papel. As crianças estão lá com 5, 6 anos, começando a pensar no mundo, e aí o professor tá explicando e a criança quer falar alguma coisa, porque, meu Deus, eu lembrei que aconteceu alguma coisa parecida, e o professor fala, mas agora sou eu quem estou falando. Você vai esperar eu terminar de falar. E aí a criança murcha, perde o foco, não quer mais falar, então... Ai, que pecado. Que pecado. Professores, cuidem a forma como trabalham a moral da história, a reflexão, porque... Um resumo de tudo que foi falado. A gente os alunos chegam lá no 3º ano do ensino médio para fazer o Enem, não sabem justificar a sua resposta, não sabem o e daí. Tá, o que eu faço com isso? Não sabem nada. É a forma como a gente trabalha com eles. Não adianta a gente chegar com a nossa moral da história. Não, a história quer dizer isso e pronto. Vocês não têm lugar de fala, vocês não têm... Não tem lugar de fala mesmo. É só a moral da história é isso e é isso. E daí? O que eu faço com isso? A criança pensa, e daí? Tá, então tá bom. Crescem adultos. Crescem adultos que tendem a aceitar as coisas com... fulaninho mandou eu fazer isso. Tá bom, vou fazer. É assim, então tá bom, vou fazer. Adultos acomodados. É assim e é assim. Sim, não pensam. Por isso que tem uma geração tão acomodada agora, né? A gente podou muito os alunos. Nós idosos Nós idosos. Aí eu tenho 80 anos. Nossos antepassados. 19 anos. Podemos passar para a próxima? Podemos. Sobre gibis agora. Quadrinhos e gibis muitas vezes são vistos como leituras mais leves. Vocês acham que eles também têm valor educativo? Com certeza. Absoluta. Alguém tem? Alguém tem discorda? Próxima pergunta. Então vamos... Não, brincadeira. Vamos elaborar. Tudo bem, vamos então. elaborar. Justifique sua resposta. Eu acho... Acabou o mundo. Não sei, próximo, me ajuda. Eu acho importante ressaltar essa cognição dual, né? Porque os gibis, eles têm o texto, o balãozinho de texto e a figura. E isso na alfabetização ajuda muito eles a relacionar uma palavra com o significado dela. Ajuda também na aquisição do vocabulário, sabe? Porque você não está vendo somente a palavra ali, você está vendo... Socir, no significante. Significante, significado? Sim. Eu sou o próprio socir. Mentira. Saia dessa mesa. Não pode falar isso.
E, assim, quando eu era criança, eu tive bastante incentivo pelo gibi. Minha professora trazia uma caixa enorme. Às vezes, aquele gibi velho mesmo, com ácaro e tudo. A folha laranja, né? A folha amarela. Cortado que estava sendo usado em outras atividades. Colagem. Você tinha recorte, né? Pegava Aí você os verbos. Você perdia uma folha, uma página inteira, assim, de história, mas você continuava. Mas sabe, Eu imaginava, ué. Imaginava. Imaginar, isso aí, ó. E assim, Ai, desculpa, Não, fala, amiga. fala. Depois você não Vai. se esquece, tá? Eu acho que os gibis, eles trazem... É um dos gêneros que mais traz críticas disfarçadas. Reflexões disfarçadas com... Por ser bastante cômico, né? É. Sátira. Onde está o humor neste quadrinho? Ai, sim. A pergunta chave, Deus. Não sei. Eu queria falar um pouquinho, eu tô insuportável, mas eu estou trabalhando com os meus alunos cartaz. E aí, eu estava falando sobre eles, sobre a linguagem verbal e não verbal, e aí eu falei, gente, quando a gente vai fazer um cartaz, a gente precisa colocar uma imagem lá, para que alguma pessoa que está de longe, às vezes ela só vê a imagem para ela se interessar. Vamos supor, é um cartaz de vacinação de cachorros. Eu vou colocar um carro lá? Não vou. Eu vou colocar um cachorro. Então, e aí, tem um aluno no 8º ano que ele não é alfabetizado. Então, muitas coisas, assim, é muito importante a gente trazer imagens para eles, porque eles conseguem entender melhor o significado da coisa, o que está acontecendo ali. E eu vejo que isso, nos gibis, é muito inclusivo, porque mesmo que você não saiba ler, você consegue ver as figuras e ficar imaginando uma situação ali. Sim, quando eu não sabia ler, eu fazia isso. Então, sabe? Então, mesmo, tipo assim, eu fico pensando esse aluno, porque tem esses momentos de leitura, do Leia Paraná, e aí ele vai ler o quê, se ele não sabe ler? Eu via que ele pegava lá os gibis, que tem pouquíssimos, mas tem gibis disponíveis lá, e ele ficava vendo aquilo, porque ele não sabia ler, e era o que ele tinha. Então, assim, os gibis, eles são importantíssimos, porque mesmo os pequenininhos que não sabem, né, estão sendo alfabetizados ainda, ou até os maiores que também, por algum motivo, não foram alfabetizados, eles têm ainda um acesso a essa leitura, né, para ter um pensamento... como é que fala? Para colocar a cabecinha para funcionar, assim, sabe? O tico e teco. Por isso que também é importante, na hora de selecionar os livros, a gente ter esse cuidado com a ilustração, até nos livros infantis. Porque às vezes nós trazemos uma história interessante, mas o aluno, às vezes ele tá um pouquinho assim para compreender aquilo, mas aí você vira e ele vê uma imagem do que tá acontecendo, uma imagem que condiz com o texto, e ele fala... Plim, plim, entendeu? Tem que visualizar. Ele pega a linha do raciocínio. Nós fazemos isso com os nossos pequenos lá onde eu trabalho. A gente distribui os livrinhos para eles e a gente deixa eles lerem as imagens e depois eles falam para nós o que eles entenderam, o que eles acham que é aquilo que a imagem tá dizendo. Aqui o gatinho tava comendo no pratinho. Então eles vão observar e trazer pra gente essa leitura visual. Eu acredito que também é muito importante para ensinar figuras de linguagem, porque, ao meu ver, os gibis, os quadrinhos, são os materiais que mais utilizam. Sim. E é importante, porque o que falta hoje é esse conhecimento de separar o que está sendo dito ali do que é realmente verdadeiro, tipo uma metáfora. Sim. O que quer dizer. Porque ironia, principalmente, porque Sim, é o que sim. mais falta hoje em dia, as pessoas entenderem ironia. Assim, gente, eu passo raiva na internet quando eu leio. As pessoas parecem que não entendem mais. Então, assim, é muito importante a questão do gibi, porque se um personagem tá sendo irônico, vai ter a carinha dele sendo irônica. Sim, Entende? você vê nas Então, feições. exatamente, você aprende também as feições dos personagens, mesmo que seja Sim. aqueles olhos Cartunzinho, esbugalhudos. né? Exatamente. Ele vai entender, ele vai, tipo, ligar um no outro. Uhum. E assim, mesmo que ele não entenda o que é uma figura de linguagem, ele vai compreender que aquilo que está sendo dito é só um jeito de falar. Não é o que a
Literalmente. Literalidade, isso aí. É o gênero mais versátil que tem, né? Você pode trabalhar desde o infantil até no ensino superior, que Superior, sim. muda tudo. Tem gibi pra criança e para adultos também, que não é gibi HQ, né? É que não pode falar gibi pra adulto, gente. Senão adulto não lê HQ. Ah, sim, porque eles são... Ai, meu Deus. É action figure, né? Desculpa. Os bilíngues. Os bilíngues presentes dessa vez. Podemos ir para a nossa última pergunta já? Estamos com o nosso tempo quase no limite? Fugindo um pouco agora da área apenas infantil, criancinhas pequenininhas, mas indo um pouquinho mais para os adolescentes. O que vocês acham das crianças e dos adolescentes escreverem ou lerem fanfics? Esse tipo de produção pode contribuir para a criatividade e para o gosto da leitura? Tópico super. Vamos lá. Amiga, vamos lá. Vários conhecidos passando ali na frente. Simples agora. Sim ou não? Não. Talvez. Depende. Depende? Eu acho que sim. Eu vou ser polêmica. Eu acho que sim, mas às vezes Não, eu calma, acho qual que era não. a pergunta? Não, é que Se eu sou a depende do favor, nível é da contra, fanfic. eu sou a favor. Depende do nível da fanfic. Porque assim... Na verdade, eu não leio fanfic, então me digam vocês. Gente, eu sou uma Assim. pessoa que, quando eu era criança e adolescente, eu lia e escrevia fanfic. Eu acho meio Ai, meu tenebroso. É tenebroso, Não, mas eu é que quero é muito- chegar nisso. É muito de fácil acesso, né? Esse que é o problema, porque tem essa liberdade, né? Às vezes... A tem criança restrição até, ela meio que não vai digamos atrás, porque ela ainda não... Mas agora adolescente... Sim. Ai, olha dois bichinhos bonitinhos aqui nesse filme. Vou pesquisar sobre. Acabou. Mas isso é porque as pessoas têm uma ideia errada sobre fanfic, que ela é realmente... Pornográfica. Que ela é pornográfica, uma coisa expressamente romântica. Isso não é verdade. As fanfics que eu escrevia era dos personagens que eu gostava na escola e fazendo coisas de escola e tal, entendeu? Aquilo que foi dito no início, dá a liberdade do aluno, da criança, escrever e falar a forma como ele interpretou. Sim, eu acho importante ter essa divisão de espaços, sabe? Sim. Tipo, isso aqui é um espaço em que crianças escrevem histórias para crianças e outras crianças leem. E aqui é um espaço onde adultos escrevem histórias para adultos. Mas e como eu outros falei, adultos assim, as fanfics, elas são na internet. Wattpad. E aí, no Wattpad. E aí, tem essa questão do acesso livre a todo mundo, sem controle. E aí, a gente tem crianças tendo acesso a essas fanfics com cenas eróticas. Sim. E é essa parte que eu discordo. Eu não discordo assim, ai, nossa, eu odeio fanfic também, porque eu nunca li. Porque assim, eu já vi gente falando, uma fanfic do One Direction, que os dois se amavam, não sei o quê. Entendeu? Minha mãe me vendeu pro One Direction. E daí, às vezes, não tinha nada demais, era só uma criança Uma Que bobeirinha. gostava do One Direction. apaixonada, jurando que ia ficar com a banda inteira. Com o One, né? Ficar com o One do Direction. Só que realmente não dá pra falar que não tem, porque tem esse acesso de crianças a conteúdos eróticos, é essa parte que eu discordo. Mas não é culpa das crianças. Sim. Porque Agora elas a gente estão ali, culpa a tá família. lendo, né? Elas tá ali, elas vão ler. Principalmente se elas gostam de leitura. Só que tem essa questão que os pais e as plataformas não têm esse cuidado com Exatamente. a classificação. O Wattpad, ele tem classificação. Eu lembro porque eu Mas usava... não tem o controle. Então, é que eu como pessoa, eu via aquela classificação e falava, não, E isso daí? aqui não é pra mim. Não era e não, aí? e daí? Eu respeitava. Por isso que eu demorei pra... E aí você vê alguém que tá lá, perdão pelo corte, mas você vê alguém que tá lá escrevendo tá escrito lá uma fanfic classificação mais 18. Aí você vai nos comentários, o autor Só escreve tem assim. criança. O autor escreve assim, gente, desculpa por não ter postado, mas eu tive prova de ciência ontem. E aí não deu pra mim postar. É sempre assim. Minha mãe me deixou de castigo sem telefone. Exatamente. Eu respeitava como pessoa, mas no geral,
não tem imposição, não tem consequência se você fizer uma fanfic adulta sendo criança, entre aspas. Não tem consequência se você não colocar uma classificação que bata com o que você está escrevendo. Porque, vamos falar a verdade, nesses sites falta moderação. Porque é caro. Moderação é caro. E a gente fala, já citamos o erótico algumas vezes, mas a gente também tem lá dentro, junto com o erótico, nós temos abuso de substâncias, nós temos violência, nós temos criminalidade, nós temos uma infinidade de coisas assuntos assim. no geral. Falando como alguém que teve um acesso prematuro ao Wattpad, e eu também escrevo no Wattpad, mas não é fanfic, 14, 15 anos meu lá, eu gostava muito de ler, mas eu não tinha acesso a livros. Então, vou ir por esse lado. Sim. Isso também é uma muleta para o adolescente entrar naquele mundo, entende? Principalmente sem meus pais não ligavam para isso, eles não me compravam livros, muito menos fiscalizavam o meu celular para ver o que eu estava vendo ou não. Então, assim, eu já li muita coisa horrível no Wattpad que eu tenho até hoje guardado. Eu tenho que esconder essas histórias. O histórico lá cheio de... E assim, eu A vejo esposa do hoje mafioso. com uma cabeça um pouco mais Nossa, madura. aparece no Insta isso pra mim, cara. Eu tô vendo story, daí é propaganda, assim, do nada. Eu nem vejo essas coisas, eu nem consumo isso. Sim, e assim, e vendo agora com a minha cabeça um pouco mais madura, eu acho. Com um pensamento crítico, né? Metade só. Um pouco mais consciente pensamento do que eu crítico, fazia não na é minha completo. da minha adolescência. É que eu fui muito afetado por essas leituras, sim. Também. E isso afeta mesmo. Porque as pessoas chegam na internet e falam, mas não tem que ter responsabilidade na hora de escrever. É ficção, mas você tem que ter responsabilidade, sim. Claro que sim. Porque você pegar um monte de crime, que se você fizesse no mundo real, você seria preso. E escrever um personagem Exatamente. sem consequência, E daí, ele não é preso. exatamente. Isso gera, assim, um tipo de... Liberdade. um tipo... Não liberdade, mas Uma alienação. uma alienação, uma doutrinação. A criança, o adolescente, ou criança também, dependendo do caso, ela não vai... Chegando na realidade, ela vai romantizar isso. Então, tipo, se um adolescente tá lendo Dark Romance no Wattpad, uma fanfic, e ela não vai crescer, ela não vai amadurecer o pensamento, lendo esse tipo de coisa que não tem responsabilidade, entende? Que o escritor não colocou a responsabilidade ali. Sim. É porque, vamos falar a verdade, a gente sempre quer ser o protagonista do livro. Sim, sempre quer ser o bambambam. O protagonista é quem tem mais esses abusos de substâncias e ele comete crimes e ele... E não tem consequência. Não tem consequência. É Às importante vezes, implementar. claro que quando, tipo, a maioria dessas fanfics que escrita por adolescente tem isso, porque o adolescente tá passando por alguma fase, é muito hormônio, ele tá querendo ser revoltado. Então, é por isso que a maioria dos personagens tem, sim, tipo, tem muito Problema. erótico, muito bebida, muito, enfim, drogas. Drogas. E aí a falta da consequência traz um pensamento de que, olha, talvez eu possa fazer isso também, e daí não vai ter consequência. E daí a gente tem Spoiler. algumas... Não pode. E daí a gente se depara com alguns alunos fazendo coisas assim que... Sem pensar. Pra ter noção, uma menina do 7º ano no PIBID. Eu perguntei um dia pra eles assim... Gente, o que vocês mais gostam de ler? Mesmo que se não gostasse. Fanfic. Não, uma menina olhou pra minha cara e falou Dark Romance, gente. 7º ano. Olha, Eu no sei, 7º tipo, ano, Dark Romance é um gênero Adulto? adulto, na maioria Muito das adulto, na vezes. verdade. Mesmo que existam livros que não têm as cenas eróticas, Sim. mas assim, a maioria tem. E assim, ouvir uma menina falar que gosta de ler Dark Romance, tipo, 12 anos, é muito preocupante. Pra mim Tipo, se ela tivesse uns 16, 17, seria uma coisa. e nós, enquanto professores, o que a gente vai fazer? Vai falar pra menina, você não vai ler, você não pode ler isso. Não vai me dar nada. É o que deveria, mas isso vai ter alguma influência se exatamente. em casa... Provavelmente os pais não monitoram e a escola também não monitora. Eu acho que Por que entra os pais uma não questão de monitoram? falar, tipo...
Aqui é acho livro, que, né? Livro, acho que você porra, gostaria livro é livro. mais disso aqui. Tipo, uma sugestão, porque você impor não Encontrar adianta. alguma coisa, né? Porque Sim. daí, assim, esse tipo de leitura, vamos pensar, né? Como é dark romance, é relacionamento. Então, o que essa menina vai pensar que é certo dentro de um relacionamento amoroso? Aí a gente vê diversos casos de gravidez na adolescência. Então. Não que seja, né, Não necessariamente seja por culpa isso, dos livros, mas né, tipo mas- assim, pra gente entender onde vai levando tudo isso, assim. Maior Mas é inimiga mais dos pra- livros ali da É mais pra dizer que, tipo assim, a ficção, ela tem, assim, ela afeta, assim, o cérebro psicológico de alguma forma. Então, tipo, mesmo se você lê fantasia, se você lê clássico, porque clássico também tem muita com coisa certeza. que tem que ser filtrada também. Sei lá, romance fofinho, romance dark, enfim. São duas coisas Tudo diferentes. afeta, porque tá tendo um desenvolvimento cognitivo da criança, então ela vai puxar aquilo, ela vai... Eu tenho uma palavra pra isso, mas eu Entender? esqueci. Absorver, isso! Ela vai absorver aquilo, mesmo que fique no inconsciente. Sim. É isso. É interessante você falar disso dos clássicos, porque tem clássicos que são Tem. pra abordar com idades Tanto- diferentes, né? Sim. E eu acho que falta esse tipo de reconhecimento. É claro que... É porque os clássicos, assim, só são classificados como clássico porque é um livro que ele ainda é vivo hoje em dia, mesmo que tenha sido escrito há 500 anos atrás. Mas isso não quer dizer que ele tenha outro tipo de gêneros. Então, tipo, um clássico fantástico. Tolkien, Senhor dos Anéis, é um clássico. Sim. Compreende? Assim como a Ilíada de Homero também é um clássico. Sim, mais e antigo, tem mas- coisa fantástica. Sim. Assim como a Metamorfose é clássico, ou então livros filosóficos como o Sartre. E, assim, todos esses livros, eles têm Quer dizer, tem tabu. Então, tipo, vai falar sobre bebida, vai falar sobre ópio. Muitos livros também têm o erotismo. Sim. Então, é importante falar também dos clássicos nessa questão. Nem todos Pais. os clássicos são para crianças. Pais e professores, cabe a nós Exatamente. sabermos como e onde Selecionar trabalhar, e monitorar. selecionar e monitorar. Isso, vamos colocar a classificação indicativa em Dom Casmurro. Ai, mas eu não quero que o meu livro tenha um 18 na capa, faz um adesivo. E cola no Pronto. adesivo. Não, às vezes só coloca, tipo, na contracapa. Exatamente. Alguma coisa, tá ótimo. Tá perfeito. Mas indique. E tem que falar também, tem que melhorar essas capas. Hoje em dia Vamos tá lá, ficando autores feio. melhores. Feito com IA, tudo tá Muito feio, colorido, tá muita complicado, gente tá nas complicado. capas, não dá. Não dá, amor. Não coloque As cabeças o flutuantes, personagem assim. na capa. Deixa eu imaginar ele como se fosse eu. Sim, ai. Uhum. Podando Quando a criatividade, SN chega na ninguém sala. sabe. Quando é assim. Fechamos? Encerramos, pessoal. Encerramos. Alguém Que quer falar mais maravilhosa. alguma coisa? Um maravilhosa. tchauzinho especial? Eu gostaria de agradecer a vocês que estão aqui por aceitarem fazer este grupo, todos nós. E Depois de implorar... eu acho, eu acho, Todo mundo. eu implorei pra todo mundo. Eu acho que foi muito boa a nossa conversa. Sim. Saiu muitas coisas interessantes daqui e que a gente consegue também trazer para as nossas aulas, para as discussões em sala de aula que a gente tem E bastante. também tomar pra gente, né? Porque às vezes escutar o ponto de vista do outro é interessante. Muito Muito importante. obrigada, legal. gente. Muito obrigada. Ai, Professores, atentem-se como trabalham os livros com crianças. Trabalhem Isso direito, aí. não só por Escuta trabalhar. aluno, escuta Uhul. aluno. E pais Sim, supervisem ouçam seus o aluno, filhos. Por favor. Você tá de saco cheio, mas o aluno também tem vida, cara. Você tem que entender que não é assim que funciona. Você não precisa ficar xingando os outros, cara. Calma. Professor, ser professor não é complicado, mas todo mundo tem a vida. Você não sabe o que tá acontecendo na casa da pessoa. Você fala uma coisa triste ali pra pessoa. Pô, Acaba com em casa já tá ruim, cara. Imagina na escola, que é o lugar que normalmente é o... Negativo, que é né? o- Quer dizer, depende da criança, né? Mas várias hoje em dia. E com esta canetada, amores, Fechado. Prof. Jussara, um beijo. Leiam mais. Beijo, prof.